Jesus nos dá o privilégio de chamar Deus, o Todo-Poderoso, de nosso Papai querido. Jesus também nos dá o privilégio de participarmos do reino que não terá mais fim, do reino celeste. E Jesus também nos dá o privilégio de podermos pedir que a vontade deste rei e deste reino seja feita já aqui entre nós hoje e que nós sejamos também agentes dessa vontade nesse mundo que nos cerca. Nós estamos estudando o Pai Nosso, convido você a estudar conosco. Eu sou o pastor Ismael Verdim, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós vamos estudar hoje a segunda parte do Pai Nosso, registrada em Mateus capítulo 6, versículo 11 a 13. Primeira parte estudamos na semana passada, então se você quiser recapitular, procure esse estudo no YouTube ou no Facebook, que ele está lá registrado. Essa parte do Pai Nosso, então, essa segunda parte começa dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, em primeiro lugar, nós estamos aqui reconhecendo que o pão nosso de cada dia vem de Deus, né? A gente está pedindo para Ele esse pão nosso de cada dia e reconhecendo que esse pão vem das mãos graciosas do nosso Pai Celeste, do nosso Pai que está nos céus. E também, ao mesmo tempo, nós expressamos a nossa dependência dEle. Se nós estamos pedindo a Ele, nós reconhecemos que dependemos dEle. Então, expressamos já o reconhecimento e a dependência. O pão nosso de cada dia vem das mãos celestes. E o pão aqui não é somente pão, mas tudo aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência, todo alimento, roupas, calçados, comida, bebida, casa, lar, como a gente aprende lá na explicação da primeira parte do Credo Apostólico. Tá? Então, no pão a gente pede todas as nossas necessidades e reconhece que o que somos e temos vem de Deus, reconhecemos que o pão que está na nossa mesa vem de Deus, reconhecemos também que todas as nossas posses vêm dele e também reconhecemos a nossa dependência, né, de Deus em todo momento. E em seguida nós temos aqui cada dia e hoje duas palavras que se completam aí. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vamos olhar um pouquinho com carinho para essa palavra hoje, porque no mesmo capítulo 6 aqui, porém, nos versículos 25 a 26, ou pode até continuar o texto lá, Jesus diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então, a grande orientação aqui de Jesus é: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Olhando sempre para o amanhã, e não aprendendo a reconhecer aquilo que Deus está fazendo no hoje. Isso não quer dizer que a gente não deva ter planejamento na nossa vida. E é lógico que Deus também quer que a gente tenha um planejamento de futuro. Não adianta você ganhar todo o teu salário hoje, gastar tudo e esperar que amanhã você tenha o que comer, né? Para isso nós temos que ter planejamento. Agora, quando Jesus diz aqui não andeis ansiosos, ele está se referindo
ao vício do ser humano de querer ter sempre o amanhã e o depois, hoje, já tudo garantido. E aí Jesus nos deixa tranquilos, dizendo, olha, não andeis ansiosos, eu cuido, eu estou cuidando de tudo. Eu não cuido dos passarinhos, então vocês não acham que valem muito mais do que os passarinhos? Se referindo justamente a que confiemos, né, no que Deus está fazendo por nós, de que é Ele quem está nos mantendo, nos auxiliando a cada passo que damos. Bom, vamos à segunda linha. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Dívidas aqui não deve ser entendida meramente como dívida financeira. Aqui as dívidas se referem a pecados. Então, que perdoe aos nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Em primeiro lugar, aqui tem um assim como. E isso é uma partícula de comparação entre o que vem antes e o que vem a seguir, tá? Só que a maioria das vezes em que essa partícula aparece no texto grego, ela expressa também um propósito, tá? Ou seja, a parte que vem antes é o que dá sentido à parte que vem depois. Nós só perdoamos aos nossos devedores porque nós somos perdoados por Deus. É esse perdão divino que vai nos levar a perdoar as pessoas que nos ofendem, as pessoas que pecam contra nós, de uma forma verdadeira e de uma forma realmente com amor para com essas pessoas. Bom, então eu quero lembrar aqui para vocês um outro texto que está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35, tá? Eu não vou ler esse texto aqui, porque ele traz uma parábola, uma história que Jesus conta, e eu quero contar rapidamente essa história para vocês. Ali Jesus diz que havia um rei, e esse rei tinha os seus súditos, os seus empregados, e um desses seus empregados tinha uma mega dívida com ele. Tá? Vou colocar aqui bem grande esse cifrão. De quanto que era essa dívida? A dívida dele era de 10.000 talentos. Para você ter uma ideia, um talento dizem que era o equivalente a mais ou menos 10 anos de trabalho de um trabalhador normal, tá? Um talento. Esse empregado, vamos colocar aqui o empregado, devia então 10.000 talentos ao seu rei, tá? Ou seja, uma dívida de milhões, ou até mesmo bilhões, tá? Uma dívida bilionária. Uma dívida, e é isso que o texto quer mostrar, que nenhum ser humano teria capacidade de pagar, né? É uma dívida impagável, ainda mais um servo, ainda mais um empregado, é uma dívida que não teria como ser paga. E esse rei vai a ele, então pede que ele pague as suas contas. Ele, por sua vez, se ajoelha diante do rei e pede clemência, pede que o rei perdoe a dívida dele. E o rei perdoa, tá? O rei vai lá e perdoa a dívida, então, deste servo. Agora, este mesmo servo, deixa eu trazer ele aqui para baixo, ele sai dali e vai andando pela rua. Então, está aqui ele, andando tranquilo pela rua, e ele encontra
alguém que devia para ele, mas devia uma quantidade muito pequena. Vamos colocar aí como se fosse uns 50 reais. E aqui está o devedor. E ele diz então para esse devedor: pague o que me deve, senão eu vou te colocar na prisão. Esse devedor não tinha como pagar, se coloca de joelhos e pede clemência, assim como ele havia acabado de fazer. Mas ele não perdoa. Tá? E ele coloca então esse devedor aqui na prisão. Bom, o que Jesus então quer com essa história é mostrar, em primeiro lugar, que aquele que foi perdoado de uma dívida de 10 mil talentos, uma dívida quase bilionária, que ele não teria como jamais pagar, esse que foi perdoado tanto, não perdoou a dívida pequena do seu irmão contra ele. E a grande questão aqui que Jesus quer que nós percebamos é o quanto nós somos perdoados por este rei aqui. E o rei é Jesus. Qual é o tamanho da nossa dívida com Deus? O tamanho da nossa dívida é muito mais do que 10 mil talentos, é muito mais do que uma dívida bilionária, é uma dívida impagável. Qual que é o custo disso? O custo o salário do pecado é a morte. Muito bem. Então, esse é o custo é a morte. Você quer saber o custo? Bom, nós temos um texto no Antigo Testamento em que Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque. E então Abraão vai sacrificar lá o seu filho Isaque. No momento em que Abraão ergue lá um machado para o sacrifício, Deus então provê o cordeiro que deve ser sacrificado no lugar de Isaque e diz a Abraão: você não precisa sacrificar o Isaque, sacrifique o cordeiro no lugar dele. Bom, quem era o cordeiro que foi sacrificado posteriormente no lugar de Isaque? Foi o próprio Jesus. O cordeiro no Antigo Testamento era a lembrança daquilo que Jesus faria com o seu sacrifício por nós. Abraão teve o seu filho Isaque salvo pelo Cordeiro de Deus. E Deus queria que Abraão percebesse também o custo do pecado. O custo do pecado é a vida do seu único filho. E foi justamente isso que Deus fez por nós em Jesus. Ele subiu o monte com Jesus e sacrificou Jesus para pagar a nossa dívida. Nós somos esses aqui que têm uma dívida impagável com Deus, uma dívida bilionária, uma dívida que exige de nós a morte e condenação eterna. E Jesus pagou essa dívida, foi justo, pagou totalmente essa dívida por nós na cruz, dando a sua vida para o nosso perdão. Então, nós somos enormemente perdoados e nós só vamos conseguir agora aqui perdoar o nosso irmão quando a gente lembrar o quanto a gente foi perdoado. E essa é a relação aqui também. Perdoa-nos as nossas dívidas, né? E isso nos dá o propósito para que nós também perdoemos aos nossos devedores. Perdoe os nossos pecados, Senhor. E isso dá o propósito que eu também perdoe aqueles que pecam contra mim na minha lida diária. E qual que é o grande pecado que não pode mais ser perdoado? Nenhum pecado. Todos os pecados devem ser perdoados daqueles que pecam contra mim, porque o maior devedor dessa história toda sou eu. Então, quando eu aprendo aquilo que Jesus fez por mim, a dívida impagável que eu tinha com Ele e tudo que Ele fez por mim, eu também olho de uma forma muito mais humana e humilde para aqueles que me cercam e aprendo a perdoá-los. Tá? Então,
O custo aqui é a vida de Jesus sendo dada por nós, que é um preço inestimável, a vida do Filho único de Deus. Vamos à próxima frase, e aqui nos diz: e não nos deixes cair em tentação, e é lógico que o foco aqui é cair em tentação. Então, nós devemos pedir a Deus que Ele não nos deixe cair em tentações, porque as tentações nos sobrevirão, e as tentações vêm do diabo. Nós lembramos que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, e depois também, e o diabo assim também tenta a todos nós. Lembramos também um texto de Tiago, capítulo 1, versículo 13, onde ali está escrito que Deus não tenta ninguém. Quem nos tenta é o diabo. Às vezes Deus pode permitir tentações na nossa vida, e também Deus pode provar de alguma forma a nossa fé. Mas aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 13, está dizendo que a tentação em si, ela não provém de Deus, mas provém do maligno, e às vezes Deus permite também que elas sobrevenham sobre nós. Mas também Ele nos ensina a pedir forças para que quando elas vierem sobre nós, nós não caiamos em tentação. Então, em primeiro lugar, tentação é uma coisa séria. Todos os cristãos estão sujeitos e passam por tentações diárias, e a gente deve sim lutar, né? Devemos bem lembrar aqui que aqui está escrito: não nos deixes cair em tentação. Então, quando as tentações vierem, que a gente vigie, ore e lute também contra elas. Também lembro que Martinho Lutero dizia que a vida de um cristão é construída em 3 alicerces: oração, meditação. E meditação aqui não é simplesmente você fazer né? A meditação é a palavra de Deus, é o estudo da palavra de Deus. E tentação. Então, Deus vai formando também os seus filhos, os cristãos, com essas 3 coisas. Não que Deus tente alguém, mas às vezes Ele permite a tentação. E esse ciclo sempre tem que estar formado: oração, palavra de Deus, para que quando a tentação vier, a tentação nos fortaleça nas nossas convicções de orar a Deus e de estudar a palavra de Deus. Então, esses são os 3 passos aí que fortalecem e que nos formam como cristãos no nosso dia a dia. Vamos para a frase de baixo: mas livra-nos do mal. Que nós pedimos livramento do maligno e também de todos os males. Então pedimos que Deus nos livre de todo tipo de mal, né, que possa nos afligir, e muitas vezes, e a maioria das vezes, Deus nos livra de tantas coisas no nosso dia a dia que a gente não está nem ciente, né? Pode ser que ao ir e voltar da padaria, você não se deu conta que Deus te livrou de um acidente, que Deus te livrou de algum acidente, que Deus te livrou de algum assalto e assim por diante. Às vezes a gente não se dá nem conta de quantos males nós somos livrados todos os dias ao nosso redor pelas mãos do nosso Deus. E por fim, então, o fechamento da oração do Pai Nosso: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso aqui é uma expressão de louvor a Deus. Nós oramos porque nós reconhecemos que o reino é dele, que o poder é dele, que a glória é dele para sempre, né? Então, esse é o motivo da nossa confiança, esse é o motivo do nosso louvor, esse é o motivo da nossa oração. Nós poderíamos colocar isso aqui depois de cada frase do Pai Nosso, que seria muito interessante também. Algumas igrejas não incluem essa parte na oração do Pai Nosso, não tem problema, porque essa parte do Pai Nosso não aparece em alguns códices de formação do livro bíblico, então alguns
dizem que isso foi algo que foi colocado posteriormente e por isso não incluem essa parte na sua oração. Para nós, a inclusão dessa parte não faz nenhum mal à oração em si, pelo contrário, ainda fortalece e fecha a oração com louvor, por isso nós permanecemos com ela. A oração termina com amém, como a maioria das nossas orações, que significa assim seja. Tá? Então, gente, nessa segunda parte do Pai Nosso, nós reconhecemos que tudo que somos e temos vem de Deus, nós reconhecemos também a nossa dependência dele para tudo na nossa vida. Nós devemos também nos satisfazer mais com aquilo que Deus está nos dando hoje, lembrar de agradecer a Ele e ficar menos ansiosos com o dia de amanhã. Porém, sim, precisamos de planejamento para o futuro, né? Deus nos dá essa capacidade também e precisamos de planejamento, mas não sempre querer ter o dia de amanhã hoje. Lembramos também da grande dívida que nós temos com Deus e que fomos perdoados em Jesus, uma dívida impagável, uma dívida que exigia a nossa morte, mas nós fomos perdoados por Cristo, e isso também nos leva ao propósito de nós também perdoarmos aqueles que pecam contra nós, aqueles que nos ofendem, tá? Então, nós perdoamos sempre de olho em Cristo. Quando uma pessoa peca muito contra você e você tem dificuldades de perdoar essa pessoa, volte os teus olhos para a cruz de Cristo e veja o que Ele fez por ti, para o teu perdão. E o custo que teve o teu perdão. Para Ele, o perdão não foi barato. Para Ele, o perdão custou o seu sofrimento, a sua morte na cruz. Assim como para nós, muitas vezes, tem pessoas que pecam contra nós, que são coisas grosseiras, que nos ofendem, que trazem grandes danos para nós. E nós devemos exercitar esse perdão assim como nós o recebemos de Jesus. Lembramos a respeito da tentação, que nós também devemos lutar contra ela, e nós lutamos contra ela sempre buscando forças na oração e na meditação na palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus. Pedimos o livramento de todos os males, do próprio maligno e de todos os males que possam nos afligir, e terminamos a oração com um louvor a Deus de exaltação, dizendo: Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, e em Ti confiamos e por isso a Ti oramos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, orem sempre, e que possamos sempre ter também em mente essas palavras do Pai Nosso e orarmos junto com toda a Igreja Cristã essas palavras que Jesus nos ensinou. Obrigado pela vossa presença, por assistir conosco esse vídeo, e estamos também à vossa disposição.